Olá, boas-vindas a mais uma conversa aqui com a gente. Hoje o papo é sobre algo, olha, fascinante mesmo. Como o nosso cérebro lida com as emoções e, mais importante, né? Como isso mexe com tudo na nossa vida. Exatamente. A gente vai mergulhar fundo no material super rico, o livro O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas, do Daniel Goleman. Um clássico moderno, né? Totalmente. E a nossa missão aqui qual é? É tentar desvendar o que significa de verdade ter inteligência emocional. Aquela famosa IE, sabe? Sei. E entender por que ela pode ser tão, mas tão crucial quanto o QI. Às vezes dizem até mais importante. Bora entender essa máquina incrível que a gente tem na cabeça. Bora, é uma viagem e tanto. A gente vai usar as descobertas da neurociência afetiva para sacar as bases cerebrais dessas habilidades todas. Tipo, quais habilidades? Desde a autoconsciência, sabe? Aquela coisa de se entender, até a forma como a gente gerencia as próprias emoções, a empatia, como a gente se relaciona com os outros. Uau! Tudo isso, no fundo, tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. É uma exploração bem legal pelas complexidades da mente humana. Com certeza. Bom, então para começar, acho que a primeira grande dúvida que sempre aparece, principalmente no meio acadêmico, é: essa tal de inteligência emocional, ela é mesmo algo diferente do QI? Sabe? Ou é só um jeito novo de chamar umas habilidades que a gente já conhecia? Ótima pergunta para começar. E a resposta curta é: sim, são coisas distintas. O Goleman argumenta muito isso e hoje a neurociência, ela apoia bastante essa visão. Ah, é? Tem base científica forte para isso? Tem sim. Lembra daquela teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner? Lembro sim. A ideia de que não existe só um tipo de inteligência, né? Exato. Ele já sugeria que cada tipo de inteligência teria, vamos dizer, uma casa diferente no cérebro. E as pesquisas mais recentes vão nessa linha. Faz sentido. Porque a gente vê, né? Tem gente que é um gênio para números, mas tipo um desastre para lidar com pessoas. Ou o contrário. Precisamente. E aí entram estudos muito importantes como os do Reuven Barón e do Antônio Damasio. Eles estudaram pacientes com lesões cerebrais específicas. E o que eles descobriram? Eles conseguiram mapear com mais clareza que certas áreas do cérebro são super importantes para a inteligência emocional e social. Áreas como, por exemplo, partes do córtex pré-frontal, a amígdala, que é um centro emocional chave. Entendi. E essas áreas são em grande parte diferentes daquelas que a gente associa mais às habilidades do QI, tipo raciocínio lógico, habilidade verbal, matemática. Então, a IE tem sim seu próprio endereço neural, digamos assim. Puxa, que interessante. Quer dizer, não é só papo, não é só teoria. Tem uma base física na nossa fiação cerebral mesmo. Isso muda tudo. Muda, né? Dá uma concretude para a ideia. Total. E como é que essa IE se manifesta no dia a dia? Um ponto que o Goleman bate muito na tecla é a tal da autoconsciência. Como é que saber o que a gente sente ajuda na prática? A autoconsciência é a base de tudo, né, I? É a capacidade de você olhar para dentro e reconhecer suas emoções. O que eu tô sentindo agora? Por quê? E entender como essa emoção tá te afetando. E como isso impacta, por exemplo, as decisões que a gente toma? Impacta diretamente. O Goleman conta aquele caso super famoso, né, do advogado brilhante. Ah, sim, que fez uma cirurgia no cérebro. Isso, uma cirurgia que, sem querer, afetou a comunicação entre os centros emocionais dele e o córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio, do planejamento. E o que aconteceu com ele? O QI continua alto, né? O QI intacto. Ele continuava super inteligente, analisava os problemas, mas ele simplesmente não conseguia mais tomar decisões, nem as mais simples do dia a dia. Como assim? Ele sabia os prós e contras, mas não conseguia escolher. Exatamente. Ele listava tudo racionalmente, mas faltava aquele sentir interno que diz, é por aqui. O Damasio chama isso de marcadores somáticos. É como se o corpo desse um sinal, uma sensação que ajuda a gente a dar peso para as opções. Então a gente precisa de sentimentos sobre os pensamentos, é isso? É uma ótima forma de colocar. A gente precisa dessa camada emocional para conseguir priorizar, para saber o que realmente importa para a gente naquela decisão. E aí entra também a famosa intuição, o gut feeling.
Ah, intuição. Aquela sensação na boca do estômago. Isso também vem do cérebro. Não é meio místico. Que nada. Tem base neural também. Acredita-se que áreas mais antigas do cérebro, tipo os gânglios da base, que estão ligadas às nossas reações viscerais, corporais, elas guardam uma espécie de sabedoria acumulada. Sabedoria das nossas experiências de vida. Isso. É como se o corpo lembrasse o que deu certo e o que deu errado no passado em situações parecidas, e essa intuição, quando a gente combina ela com a análise racional lá do córtex pré-frontal, leva a decisões mais, digamos, alinhadas, mais acertadas, inclusive decisões éticas. Que legal. Muitos empresários falam disso, né? Que analisam os dados, mas no final confiam naquela sensação. Exato. É a combinação das duas coisas que parece funcionar melhor. A razão e a emoção trabalhando juntas. Entendi. Então a autoconsciência nos conecta com essa sabedoria interna. Mas só perceber emoção não adianta muito se a gente não souber o que fazer com ela, né? Aí que entra o autodomínio. Perfeito! É o próximo passo lógico. O autodomínio ou autorregulação emocional é a habilidade de gerenciar nossos impulsos, nossas emoções, principalmente as mais difíceis, de um jeito construtivo. Não é reprimir, é gerenciar. E tem um ponto que você mencionou que achei muito curioso. O estado emocional em que a gente está afeta como a gente pensa. Afeta e muito. Não é que você fica mais ou menos inteligente em termos de QI, mas o jeito como você pensa muda. Como assim? Me dá um exemplo. Por exemplo, estar de bom humor geralmente nos deixa mais criativos, mais flexíveis no pensamento, mais abertos a ideias novas. Ótimo para uma sessão de brainstorming, por exemplo. Legal. Só que o lado B é que talvez a gente fique menos atento aos detalhes ou mais propenso a arriscar demais. Entendi. E o mau humor? Só atrapalha. Nem sempre. Olha que interessante. Um leve mau humor pode aumentar o nosso ceticismo e a nossa atenção aos detalhes. Sério? Sim, pode ser útil para, revisar um contrato chato, encontrar erros no relatório. Faz sentido. A gente fica mais crítico, né? Exato. Mas, claro, o lado ruim é que ficamos mais pessimistas, talvez mais fechados e provavelmente menos agradáveis para quem está em volta. Com certeza. A chave é ter essa autoconsciência, né? Perceber, opa, tô de mau humor ou tô super animado e pensar como isso pode estar influenciando o meu trabalho ou minhas interações. E aí, se possível, tentar gerenciar isso um pouco dependendo da tarefa que você tem pela frente. Essa capacidade de gerenciar as emoções, como é que o cérebro faz isso? Tem tipo um chefe das emoções lá dentro? Boa analogia. Tem uma interação fundamental que acontece entre duas áreas principais. De um lado, o córtex pré-frontal, especialmente a parte mais da frente, que funciona como o nosso centro executivo. É o bom patrão, que planeja, pondera, controla os impulsos. Ok. E do outro lado? Do outro lado, tem a amígdala, uma estrutura bem menor, mais antiga, lá no fundo do cérebro. Ela é tipo o nosso radar de ameaças. É o mau patrão, no sentido de que reage muito rápido, muito forte a qualquer sinal de perigo, real ou imaginado. Ah, então é a amígdala a responsável por aqueles sequestros que o Goleman fala? Exatamente. Os famosos sequestros da amígdala. A amígdala é super rápida, o que é bom para sobrevivência, né? Se você vê um leão, não dá para ficar pensando muito. Verdade. Só que ela também é meio imprecisa. E às vezes ela dispara um alarme gigantesco por causa de uma coisa pequena. Um e-mail torto, um olhar atravessado, uma crítica no trabalho. Uma meta que parece impossível. Isso! E aí, pum! A amígdala sequestra o comando. A gente sente aquela onda de raiva, ou medo, ou ansiedade. E o córtex pré-frontal, o bom patrão, fica meio offline. E aí a gente não consegue pensar direito, né? Fala ou faz coisa que se arrepende depois. Totalmente. A capacidade de focar, de resolver problemas, de se comunicar com clareza, tudo isso vai para o espaço temporariamente. Quem nunca passou por isso no trabalho, né? Fica impossível se concentrar. Nossa, demais. E como é que a gente faz para evitar esses sequestros? Ou pelo menos para sair deles mais rápido? O primeiríssimo passo, voltando para a autoconsciência, é perceber os sinais. O corpo geralmente avisa. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos ficam tensos.
Quanto mais cedo a gente nota esses sinais, mais chance a gente tem de não deixar a coisa escalar, de dar uma brecada antes do sequestro completo. Ok, notei os sinais. E aí? Aí a gente pode usar estratégias mais cognitivas, tipo se perguntar: peraí, essa minha reação está proporcional ao que aconteceu? Qual outra forma eu posso interpretar essa situação? Como a outra pessoa pode estar vendo isso? Tentar trazer o córtex pré-frontal de volta para o jogo. Mudar o pensamento, então. Mudar o pensamento ou usar a empatia para tentar entender o outro lado. E também tem as estratégias mais, digamos, biológicas. Tipo, contar até 10, respirar fundo. Funciona mesmo essa história? Funciona, especialmente se você pratica regularmente. Técnicas de relaxamento, respiração profunda e principalmente o mindfulness, a atenção plena, elas ajudam a fortalecer a conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala. É como se você treinasse o bom patrão a acalmar o mau patrão. Ah, que legal. Então não é só um truque momentâneo, é um treino para o cérebro. Exato. O Richard Davidson, um neurocientista super respeitado, mostrou em pesquisas que a prática regular de mindfulness pode realmente mudar a nossa linha de base emocional. A gente fica mais resiliente ao estresse, se recupera mais rápido das trombadas da vida. Fortalece o músculo da calma. Adorei isso. É bem por aí. Fortalece o tônus vagal, que ajuda o corpo a voltar para o estado de calma depois de uma agitação. Muito bom saber disso. E essa ideia de estados mentais diferentes me lembrou de outro assunto que o Goleman aborda, a criatividade. Aquela velha história de que o lado direito do cérebro é o criativo e o esquerdo é o lógico. Já era, né? Já era. Essa é uma simplificação enorme, quase um neuromito. A criatividade, na verdade, é um processo super complexo que envolve o cérebro todo, uma rede neural ampla, conectando os dois hemisférios, áreas mais frontais, mais posteriores. Não é só o lado direito. Não. O hemisfério direito parece ter um papel importante, sim, talvez por ter mais conexões de longo alcance e ligando ideias mais distantes, e por estar mais conectado aos centros emocionais. Mas o esquerdo também participa, ajudando a focar, a organizar, a refinar a ideia. É uma dança entre os dois. E aquele momento mágico do eureka, o insight que surge do nada. O que acontece no cérebro ali? Ah, esse é o momento que todo mundo quer entender. E a neurociência tem umas pistas bem legais. Usando o eletroencefalograma, EEG, os pesquisadores viram que, um pouquinho antes da pessoa ter a consciência da solução, rola um pico súbito de atividade de alta frequência. São as ondas gama. Ondas gama, o que isso significa? Sugere que novas conexões neurais estão se formando ali, naquele instante, unindo informações que antes estavam separadas de um jeito novo e inesperado. E o mais curioso: O quê? esse pico de ondas gama geralmente acontece numa área específica, a temporal direita, que é a mesma área que ajuda a gente a entender metáforas, piadas, coisas que exigem uma conexão não óbvia. E mais, ele costuma vir depois de um período de relaxamento mental, de ondas alfa e não de tensão. Peraí. Então, para ter o insight, o melhor é relaxar, não forçar. Muitas vezes sim. Sabe quando você está empacado num problema? Aí decide dar uma volta, tomar um banho e de repente a ideia vem? Sim, clássico. É isso. Forçar demais, ficar tenso, pode até bloquear o processo. Permitir que a mente divague, relaxar, parece preparar o terreno para o cérebro fazer essas conexões inesperadas. É a fase de incubação. Que contraintuitivo, né? A gente acha que tem que ralar mais para ser criativo. Pois é. E quando a ideia vem, um insight, geralmente tem uma sensação boa junto, um prazer. Depois, claro, vem a parte da execução, de colocar a ideia em prática, refinar. Aí o foco e a persistência do lado esquerdo ajudam. E é importante não matar a ideia logo de cara, né? Fundamental. Goleman menciona a importância de criar um ambiente seguro para novas ideias, como a regra do advogado dos anjos, que usam em alguns laboratórios. Antes de criticar, todo mundo tem que primeiro apontar os pontos positivos da ideia. Ótima dica para não cortar as asas da criatividade. Falando em impulsionar as coisas, vamos para motivação. É interessante que emoção e motivação vêm da mesma raiz latina, né? Motere, mover. Exatamente. O que nos motiva, geralmente, é aquilo que nos traz ou promete trazer algum tipo de prazer, de satisfação.
A emoção está na base da motivação. E como a gente consegue persistir, continuar tentando, mesmo quando as coisas ficam difíceis, quando dá errado? Aí entra de novo o nosso amigo córtex pré-frontal, especialmente o lado esquerdo. Ele nos ajuda a manter o foco na recompensa lá na frente, a lembrar das sensações boas de alcançar a meta. Isso ajuda a gente a superar os obstáculos, a frustração do caminho. Pessoas com mais atividade nessa área são mais persistentes? Em geral, sim. Tendem a ser mais otimistas, veem a dificuldade como um desafio, não como um sinal para desistir, usam a frustração como combustível. Já uma ativação maior do lado direito do pré-frontal em resposta a um obstáculo pode levar mais facilmente à desistência. Interessante. E tem tipos diferentes de motivação, né? O psicólogo David McClelland identificou uns padrões principais. Isso. Ele falou de 3 grandes necessidades ou motivadores sociais. A necessidade de realização. Que é aquela vontade de se superar, de fazer melhor, atingir metas desafiadoras. Exato. É o motor de muitos empreendedores, atletas, cientistas. A segunda é a necessidade de associação. A vontade de pertencer, de ter bons relacionamentos, de estar em grupo. Isso. Pessoas com alta necessidade de associação valorizam a harmonia, a amizade, o trabalho em equipe. E a terceira é a necessidade de poder. Poder de influenciar os outros. Isso não soa meio negativo? Pode ser usado de forma negativa, claro, para o controle egoísta, mas também pode ser um poder socialmente benéfico, usado para organizar, para liderar, para mobilizar pessoas para uma causa maior. Depende da intenção e de como é usado. Geralmente, cada um de nós tem um desses motivadores como mais forte, mais dominante. O de realização me parece muito ligado a figuras como o Sergey Brin, do Google, que o Goleman cita. Pessoas que assumem riscos calculados para inovar. Sem dúvida. Mas como o Goleman também alerta, tem que ter cuidado com o lado sombrio disso. O perfeccionismo extremo, o vício em trabalho. O famoso workaholic. Isso. Pode levar ao esgotamento, sacrificar a saúde, a vida pessoal. Às vezes, como dizem, 80% bem feito e entregue é melhor que 100% perfeito que nunca sai do papel. Verdade. Um equilíbrio importante. E, falando em equilíbrio, isso nos leva direto para a relação entre desempenho e estresse. Tem aquela curva famosa, né? A lei de Yerkes-Dodson. Essa mesma. Uma lei super antiga, de mais de um século, mas ainda muito relevante. Ela descreve uma curva em formato de U invertido. Como funciona isso? Basicamente, ela mostra que o nosso nível de ativação fisiológica, o estresse, afeta o nosso desempenho. Se o estresse é muito baixo, a gente está ali no tédio, na apatia. A zona do ócio que você falou. Exato. E aí o desempenho é baixo, falta engajamento, falta energia. Mas um pouco de estresse pode ser bom, então. Pode é. O nível ótimo de estresse, aquele que a gente sente diante de um desafio que nos motiva, que nos parece possível de alcançar, esse estresse bom nos coloca na zona de desempenho máximo. Ele mobiliza nossa energia, nosso foco. É a tal zona de fluxo. Exatamente. O Mihaly Csikszentmihalyi estudou muito isso. O fluxo é aquele estado mágico de concentração total, de imersão na tarefa, onde a gente se sente desafiado na medida certa das nossas habilidades e sente prazer no que está fazendo. O tempo voa, a gente se sente no controle. É o pico da performance. Todo mundo busca esse estado, né? Com certeza. Só que, se o estresse continuar aumentando, se a pressão fica excessiva, se os desafios superam demais a nossa capacidade de lidar com eles, aí a curva começa a cair. E a gente entra na zona de Esgotamento. Burnout. O estresse se torna tóxico e o desempenho despenca. E o que acontece no cérebro quando a gente está nessa zona de esgotamento? Por que o desempenho cai tanto? O cérebro fica literalmente inundado por hormônios do estresse, principalmente o cortisol. A curto prazo, eles ajudam a gente a lidar com a ameaça, mas se isso se cronifica, vira um problema sério. Que tipo de problema? O excesso de cortisol prejudica um monte de coisa. Prejudica a atenção, a concentração, a memória, o hipocampo, uma área-chave para memória e aprendizado, é muito sensível ao cortisol e pode até encolher com o estresse crônico. Prejudica o sono, o sistema imunológico fica mais fraco, aumenta risco cardiovascular. É o que chamam de carga alostática, o desgaste do sistema pelo esforço constante de adaptação. Nossa, é pesado.
O Goleman cita uns exemplos disso, né? O filme dos lenhadores, o estudo da entrevista de emprego simulada. Sim, exemplos que mostram como o estresse acumulado ou mal gerenciado nos derruba, nos deixa menos capazes, mais irritados, mais rígidos no pensamento. Então a meta é tentar ficar naquela zona ótima, no fluxo. Como a gente faz para chegar lá, esse Montella? O fluxo acontece quando existe um equilíbrio delicado entre o nível do desafio e o nível da nossa habilidade para lidar com ele. Se o desafio é muito baixo para nossa habilidade, vem o tédio. Se é muito alto, vem a ansiedade e o esgotamento. Então tem que ajustar um dos dois. Ou o desafio, ou a habilidade. Exato. Ou a gente busca desafios que casem com nossas competências atuais, ou a gente busca desenvolver novas competências para encarar desafios maiores. Treinamento, aprendizado contínuo, tudo isso ajuda. E além desse equilíbrio, o que mais ajuda a entrar em fluxo? Foco intenso é fundamental. Eliminar distrações. Por isso, práticas como mindfulness que treinam a atenção podem ajudar. E sentir prazer na atividade, claro. Estar engajado. E, crucialmente, aprender a relaxar e a se recuperar do estresse. Ter momentos de pausa, de descanso, saber desligar. Identificar os sinais de que está saindo da zona ótima também, né? Importantíssimo. Perceber quando o desempenho começa a cair, quando a irritabilidade aumenta, quando a gente fica mais rígido. Esses são os sinais para pisar no freio, respirar, reavaliar e buscar estratégias para voltar para o equilíbrio. Faz todo sentido. E claro, tudo isso não acontece no vácuo, né? A gente interage com outras pessoas o tempo todo. E aí entra o tal cérebro social. O que é isso exatamente? O cérebro social é um conceito que surgiu para descrever um conjunto de circuitos no nosso cérebro que são especializados em interagir com outros cérebros. É como se a gente fosse biologicamente programado para conexão social. E qual a peça-chave desse sistema? Uma das descobertas mais incríveis nesse campo foram os neurônios espelho. Ah, já ouvi falar. Aqueles que foram descobertos meio por acaso com macacos e sorvete? Essa mesma história. Descobriram que certos neurônios no cérebro do macaco disparavam não só quando ele pegava um objeto, mas também quando ele via o pesquisador pegar o mesmo objeto. É como se o cérebro do macaco estivesse espelhando a ação do outro. E isso acontece com a gente também, com emoções. Acontece, os neurônios espelho ou sistemas com função similar disparam em nós não só quando fazemos algo ou sentimos algo, mas também quando vemos outra pessoa fazer ou sentir. Eles nos ajudam a entender as ações, as intenções e as emoções dos outros de forma direta e intuitiva. Tipo um Wi-Fi neural mesmo, captando o que está rolando no outro? É uma ótima analogia. Eles são a base neural para o contágio emocional. Sabe quando você entra numa sala e sente o clima pesado? Ou quando o bom humor de alguém te contagia? Sim. São os neurônios espelho em ação. Eles explicam porque a gente tende a imitar inconscientemente a postura, os gestos, as expressões faciais de quem a gente está conversando. Especialmente se a gente está em sintonia. A tal da sincronia, o rapport. Exato! O rapport tem uma base fisiológica. Quando a gente se sente conectado com alguém, rola uma sincronia não verbal e às vezes até dos batimentos cardíacos, da respiração. E isso está ligado a emoções positivas, à ativação do pré-frontal esquerdo. Que demais. E a empatia? Onde ela entra nisso tudo? É a mesma coisa que neurônio espelho? Os neurônios espelho são parte da base da empatia, mas a empatia é mais complexa. Goleman, baseado em outros pesquisadores, descreve 3 tipos principais de empatia, e elas usam circuitos um pouco diferentes no cérebro. 3 tipos. Quais são? Primeiro tem a empatia cognitiva. É a capacidade de entender a perspectiva do outro, de sacar como ele pensa, o que ele sabe, o que ele espera. É mais racional. Útil para negociar, para dar feedback. Exato. Muito útil no trabalho, para motivar pessoas, para se adaptar a outras culturas. Depois, tem a empatia emocional. Essa é a de sentir o que o outro sente. Isso, é sentir com o outro. É a conexão direta, visceral, ligada aos neurônios espelho e a áreas como a ínsula, que lê os sinais do nosso próprio corpo para entender a emoção do outro. É a base do rapport, da sintonia emocional. E o terceiro tipo? É a preocupação empática, ou compaixão. Ela vai além de entender, cognitiva, e sentir junto, emocional.
Ela nos move a querer ajudar, a nos importar com o bem-estar do outro. Envolve outras áreas do cérebro ligadas ao cuidado parental, por exemplo. Entendi. Cognitiva para entender, emocional para conectar e a preocupação empática para agir, para ajudar. Exatamente. E todas são importantes, mas para diferentes situações. E a boa notícia é que, assim como outras habilidades da AIA, a empatia também pode ser treinada e desenvolvida. Como? Por exemplo, prestando atenção de forma consciente aos sinais não verbais das pessoas, o tom de voz, as microexpressões faciais. O Paul Ekman tem um trabalho incrível sobre isso. Ou simplesmente se esforçando para ouvir mais atentamente, para perguntar como o outro se sente e checar se a nossa percepção está correta. Pedir feedback ajuda muito. Muito bom saber que dá para melhorar nisso. Agora, uma dúvida que surge muito hoje. Nosso cérebro social evoluiu para essas interações cara a cara, né? Com todos esses sinais não verbais. Como ele se vira no mundo online? Com e-mail, mensagem, rede social? Ótima questão. É um desafio para o nosso cérebro social online, especialmente na comunicação por texto. A gente perde a maior parte dessas pistas não verbais. Não tem tom de voz, não tem expressão facial, não tem linguagem corporal, a não ser em vídeo, claro. E o que acontece quando faltam essas pistas? O cérebro social fica meio no escuro. E isso pode levar a alguns fenômenos. Um deles é a ciberdesinibição. A gente tende a dizer ou fazer coisas online que talvez não faria pessoalmente, porque falta aquele feedback social imediato. Aquele e-mail raivoso que você manda no calor do momento e depois se arrepende. Exatamente. A amígdala dispara mais facilmente sem os freios sociais do cara a cara. Outro fenômeno é a propensão negativa no e-mail. Propensão negativa. É a tendência que a gente tem de interpretar mensagens escritas que são inerentemente ambíguas em termos de emoção, de uma forma mais negativa do que a intenção original. Uma mensagem que era para ser neutra pode soar crítica. Uma positiva pode soar só ok. Nossa, isso explica muita confusão. Explica demais. Por isso, conhecer a pessoa, ter um relacionamento prévio, ajuda a diminuir essa propensão negativa. Você consegue ler melhor a intenção por trás do texto. O Goleman fala da importância da conexão pessoal, mesmo que virtual, para o trabalho em equipe online dar certo. Aquele modelo da figueira, de ter um contato inicial mais forte. Isso. Por outro lado, a internet também permite coisas incríveis, né? O cérebro 2.0, o QI grupal, a colaboração em rede. Mas mesmo aí, a harmonia do grupo, o QI grupal, continua sendo fundamental para o sucesso. Interessante. E já que estamos falando de interações, existem diferenças reais entre homens e mulheres na inteligência emocional. Aqueles estereótipos têm algum fundo de verdade? Olha, os estudos mostram algumas diferenças em média, mas é crucial ter muito cuidado com isso. Em média? Como assim? Em média, mulheres tendem a pontuar um pouco mais alto em algumas competências da IE, especialmente na empatia emocional e nas habilidades sociais. Talvez ligado ao sistema de neurônios espelhos ser um pouco mais ativo ou a fatores culturais e de socialização. E os homens? Homens, em média, podem apresentar um pouco mais de autoconfiança, otimismo e talvez gerenciar melhor emoções mais angustiantes ou ter uma tendência maior para análise de sistemas, como diz o Simon Baron-Cohen. Mas você disse em média. Exato. E esse é o ponto fundamental. As médias escondem uma sobreposição gigantesca entre os sexos. Tem muitos homens super empáticos e muitas mulheres super analíticas. E o mais importante, quando você olha para pessoas com alto desempenho, líderes eficazes, essas diferenças de gênero na IE tendem a desaparecer. Ah, então no topo o que importa é ter as competências, não o gênero. Exatamente. Não dá para usar essas médias para estereotipar ninguém. O Goleman cita até estudos com chimpanzés, do Franz de Waal, mostrando que as fêmeas consolam mais frequentemente, mas os machos alfa também intervêm para manter a paz no grupo. São padrões complexos. Entendi. Cuidado com as generalizações. Agora, vamos para um lado um pouco mais obscuro. A inteligência emocional pode ser usada para o mal. Goleman fala da tríade negra. Infelizmente pode. A tríade negra da personalidade inclui narcisismo,
maquiavelismo e psicopatia, ou sociopatia. E o que é assustador é que algumas dessas pessoas podem ter uma alta empatia cognitiva. Quer dizer, eles entendem como os outros funcionam, como manipular. Exatamente. Eles são bons em ler as pessoas, em entender suas motivações e vulnerabilidades. Mas falta outra parte. Falta a empatia emocional e a preocupação empática. Eles não sentem com o outro, não se importam de verdade. Usam a compreensão para manipular, para explorar, sem remorso. E o cérebro deles é diferente. Em alguns casos, sim. Estudos com psicopatas mostram déficits em áreas e conexões importantes para processar emoções e controlar impulsos, como as ligações entre a amígdala e o córtex pré-frontal. E a gente encontra tipos assim no dia a dia, no trabalho? Encontra versões subclínicas, sim. O chefe intimidador, o colega manipulador, aquele que só pensa em si mesmo. É importante saber conhecer esses padrões para se proteger. Com certeza. Mas, ufa, saindo desse lado sombrio, a grande boa notícia de tudo isso que a gente conversou é que a inteligência emocional não é algo fixo, né? A gente pode desenvolver essas habilidades. Essa é a mensagem mais poderosa e otimista de todas. E é totalmente baseada na ciência, graças a 2 fenômenos incríveis do nosso cérebro. A neurogênese, Que é a criação de novos neurônios. isso, que acontece até na vida adulta, embora em menor escala, e principalmente a neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões, com base na experiência. Exatamente, o cérebro é como um músculo, ou melhor, como uma rede que se reconfigura o tempo todo. Tudo que a gente pensa, sente, faz repetidamente, fortalece certos caminhos neurais e enfraquece outros. Isso significa que podemos sim aprender e melhorar as competências da inteligência emocional ao longo da vida. Que demais! E como a gente faz isso na prática? Digamos que eu queira melhorar meu autodomínio, ser menos reativo. Qual o caminho? O processo de mudança de um hábito ou desenvolvimento de uma habilidade de IE geralmente segue uns passos. Primeiro precisa de Motivação. Querer mudar de verdade. isso, engajamento. Ter uma visão clara do porquê você quer mudar e como você quer ser. Sem isso, a gente desiste fácil. Segundo passo, buscar feedback. Entender onde a gente está, como os outros nos percebem. Exato, autoavaliação honesta e, se possível, feedback de pessoas de confiança. Avaliações 360 no trabalho podem ajudar nisso. Terceiro e crucial, prática, prática, prática. Repetir um novo comportamento desejado muitas vezes. Muitas e muitas vezes. De forma consciente. É assim que a gente cria e fortalece os novos circuitos neurais. Não adianta só entender intelectualmente, tem que praticar no dia a dia. E não é rápido, leva tempo. Goleman fala de 3 a 6 meses de prática consistente para um novo padrão começar a se automatizar. Paciência e persistência, então. Total. E o quarto passo que ajuda muito é o ensaio mental. Visualizar, imaginar a gente agindo da nova forma. Sim, se imaginar lidando com aquela situação difícil de forma calma e assertiva, por exemplo. Isso ativa os mesmos circuitos neurais que a ação real, ajudando a fortalecer o novo padrão. Fantástico! 4 passos: motivação, feedback, prática e ensaio mental. Isso pode começar bem cedo, né? Nas escolas. Com aqueles programas de aprendizagem social e emocional, o CEL. Pode e deve. Os programas CEL são uma das aplicações mais promissoras de tudo isso. Eles ensinam sistematicamente para as crianças, desde pequenas, habilidades como reconhecer e nomear emoções, controlar impulsos, resolver conflitos, ter empatia. Aquele exemplo do semáforo que o Goleman dá é ótimo. Parar, luz vermelha. Se acalmar e pensar, luz amarela. E aí sim, agir, luz verde. É um exemplo simples e poderoso. E o mais incrível são os resultados que esses programas mostram. Funciona mesmo. Funciona. Meta-análises que juntam resultados de muitos estudos mostram que crianças que participam de programas CEL de qualidade têm menos problemas de comportamento, menos agressividade, mais comportamentos pró-sociais, como ajudar os colegas, e olha que interessante, o quê? Elas também melhoram o desempenho acadêmico. Em média, uns 11% a mais nas notas e testes padronizados. Uau!
Melhorar e melhora até as notas de matemática. Como assim? Provavelmente porque, ao aprender a gerenciar melhor as emoções que atrapalham, ansiedade, raiva, tédio, a criança consegue prestar mais atenção na aula, se concentrar melhor, aprender de forma mais eficaz. Libera a capacidade cognitiva que estava sendo roubada pelas emoções perturbadoras. Faz todo sentido. Se a cabeça está mais tranquila, aprende melhor. Exatamente. É um investimento com retorno enorme, não só para o bem-estar da criança, mas para o aprendizado também. Que conversa incrível. Passamos por tantos aspectos, desde a diferença entre IE e QI, a importância da autoconsciência, do autodomínio, como o cérebro lida com estresse, criatividade, motivação, empatia, até como podemos desenvolver tudo isso. Foi uma viagem completa pelo cérebro emocional, né? Totalmente. E fica muito claro como entender esses mecanismos do nosso próprio cérebro nos dá ferramentas muito práticas. Ferramentas para melhorar nosso autoconhecimento, nossos relacionamentos, nosso desempenho, nossa saúde mental e o melhor de tudo é saber que não é algo fixo, é algo que a gente pode cultivar. Sem dúvida. A inteligência emocional é uma jornada, um aprendizado contínuo. E a ciência da neuroplasticidade nos mostra que temos um poder imenso de transformação e crescimento ao longo da vida inteira. As pesquisas continuam avançando, mapeando cada vez melhor como essas habilidades funcionam e como podem ser aprimoradas. Isso deixa a gente com a reflexão final, né? Se essas habilidades são tão cruciais assim para uma vida plena, para o sucesso, para a felicidade, e se a gente sabe que elas podem ser ensinadas, aprendidas, cultivadas, qual seria o impacto a longo prazo se a gente, como sociedade, decidisse investir de verdade no desenvolvimento da inteligência emocional? Não só individualmente, mas coletivamente, começando lá na infância, nas escolas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É pensar sobre o futuro da educação, do trabalho, das nossas relações, do nosso bem-estar coletivo. Uma questão fundamental para a gente levar para casa e continuar pensando. Com certeza. Esperamos que essa nossa exploração detalhada de hoje tenha sido útil, tenha trazido insights e, quem sabe, inspirado algumas mudanças por aí. Muito obrigado pela companhia. Obrigada. E até a próxima.